horas. Sei que a tarefa do dia a dia não é fácil. Ser mãe, ser crente, ser esposa é uma tarefa bem difícil. Bem queridos, Deus abençoe o nosso companheiro aqui, o Roberto, o Edson, nossos amigos, nossos irmãos, cada obreiro também que se encontra aí na nossa retaguarda, o Wilson, seu vaso de Deus, valioso, abençoado. Que o Senhor Jesus continue com cada um de nós. Nossa irmã Débora, esposa do nosso pastor. Que Jesus também continue honrando esse ministério, esse casal abençoado que são guerreiros e perseveram todos os dias para assim estar na linha de frente. Sabemos que é uma tarefa, uma chamada com bastante esquema, caminhada, mas foi Deus que escolheu esse capítulo de Juízes, capítulo número 5, Juízes, capítulo de número 5. Antigo Testamento, logo depois de Josué, Juízes, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do seu versículo 1. Quantos acharam? Digo amém. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor, ouve reis, dai ouvidos príncipes, eu cantarei ao Senhor, e salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Amate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andaram por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai nisto. Onde se ouve o estrondo dos trecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Versículo 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. Aí está, querido, no versículo 24 desse mesmo capítulo número 5, diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eben, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao moço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Sisera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou, e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou.
abatido. Amém, irmãos? Ei, glória a Deus. Pode sentar aqui. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Queridos, prometo que não vou me prolongar muito. Machista, onde as mulheres não tinham tanto direito como tem nos dias de hoje. Percebam no capítulo 5, que esse capítulo, ele fala de um cântico que essa mulher, ela começa a louvar ao Senhor, a salmodiar ao Deus de Israel, depois de vencer uma peleja. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 4 e o versículo de número 4, que diz: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiu a ela juízo, e enviou, chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem de... Percebam que no capítulo 4, versículo 4, o texto diz que ela era profetisa, e que era ela que julgava a nação de Israel. Percebam que você não vai ver em nenhum outro livro uma mulher na linha de frente julgando a nação de Israel. Nessa época, após Josué dividir as terras e dar ordem às 12 tribos de Israel para que avançasse e que dominasse ou tomasse posse das terras, as 12 tribos de Israel saíram a pelejar e a tomar posse das terras. Só que mais tarde, quando essa geração passa, a geração futura se esquece de Deus, se esqueceram de Deus, a expressão correta, abandonaram a obediência a Deus. Os filhos de Israel começaram agora a dar suas mulheres para os inimigos, e assim eles se casavam com suas mulheres e implantavam costumes que não eram lícitos para a nação de Israel. Ou seja, a idolatria passou a fazer parte da nação de Israel, e por esse pecado Deus permite que a nação que nasceu para ser livre, que nasceu para levar o exemplo para outras nações, fosse escravo, fosse vendida para o inimigo. Deus deixou algumas nações para que provasse a Israel se eles não voltassem a andar no caminho de Deus. Só que nesse período Deus levanta alguns juízes. Esses juízes foram levantados no anonimato, queridos, de forma que a Bíblia não dará nome a esses juízes. Esses juízes se levantaram, Deus usou, trouxe Israel de volta para o caminho, mas quando o juiz morria, a nação voltava a pecar, a nova geração. E ela chama Baraque e diz: Baraque, porventura o Senhor já não disse para você reunir 10.000 homens, que o Senhor entregaria os inimigos e os carros dos inimigos em suas mãos? Só que Baraque é acovardado. Existem muitos homens covardes no século 21, homens que não tomam atitude, homens que não se levantam, homens que não têm coragem. Aí Deus tem que levantar a varoa, Deus tem que levantar a mulher que está do seu lado para dizer para o homem: te levanta e tem coragem. Em momentos difíceis do varão, que Deus sempre tem uma mulher do lado, a companheira, que vai se levantar, ou que está de joelho nas madrugadas, orando e intercedendo pelo seu lar, pela sua casa, querido. E aqui nessa época, os homens se acovardaram, porque o homem que era para ser o líder da nação já tinha ouvido a voz de Deus, mas não tomou atitude, não se levantou, não se ergueu. E Deus tem que usar uma mulher para despertar o homem e a nação, queridos. Aí Débora disse: Baraque, porventura o Senhor já não disse para você se levantar, se despertar, porque o Senhor já entregou os adversários, seus carros, os seus inimigos nas tuas mãos, homem.
Só que mesmo ouvindo a voz de Deus, ele era covarde, ele recuou. Mas ele usa a expressão dizendo: se tu, Débora, for comigo, eu irei. Mas se tu não for, eu não irei. Ou seja, o homem era tão covarde que estava dizendo: se a mulher não se levantasse, não fosse com ele, ele também não ia. Estava precisando de uma mulher de fé e de coragem e cheia de Deus para despertar aquele varão e aquela nação, queridos. Só que também ela usa a expressão: eu irei contigo, porém a honra não será tua, Baraque. A honra será de uma mulher. Bendito seja o nome de Jesus. Parece que você não ouviu. A honra será de uma mulher. Bendito seja o nome de Jesus. Tem momento, querido, que Deus vai honrar você, que é uma mulher determinada. O Senhor sempre vai ter uma mulher que esteja disposta a fazer, que esteja disposta a se levantar, que esteja disposta a andar e a profetizar dias melhores, dias de milagre no meio da casa dela. Ei, Jesus. Glória a Jesus. Isso aqui é muito forte. Aleluia, Deus. Porque nós lemos aqui no capítulo 4 e o versículo 9, e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas. Outra verdade que eu quero chamar a sua atenção: quando ela está dizendo não será tua a honra, ela também explica: por causa do caminho que tu está andando, por causa do caminho que tu está levando. O que é que ela está dizendo aqui? Deus não honra pessoas covardes. Deus não honra homens covardes, homens que não têm atitude, homens que só andam lamentando prostrados. Lembra lá em Josué capítulo de número 1, versículo de número 6, como o Senhor chega e diz: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, Deus está dizendo: eu não tenho um compromisso com pessoas prostradas, com pessoas abatidas, com pessoas que estão lamentando. O meu compromisso são com pessoas que se levantam e se colocam de pé todos os dias. Glória a Deus. Deus tem compromisso com mulheres e com homens que estão de pé todos os dias. Meu Deus. E não vai por quê? Porque alguém desanimado, ele não motiva ninguém a se colocar de pé. Alguém desanimado ou desanimada não tem autoridade. Para ter autoridade, precisa ter ânimo, precisa se levantar, precisa estar de pé, precisa se erguer, precisa andar com a cabeça erguida. Aleluia, aleluia. E no meio de oração, cujo inimigo estava oprimindo, os homens recuaram, mas tinha uma mulher que estava de cabeça erguida. Aleluia. A honra não será tua, Baraque, porque o caminho que tu levas não agrada a Deus. Caminho de covarde. Só que aí Baraque fala: se tu for, eu irei. E ela se levantou, diz o texto, e foi com Baraque para a batalha. Quando os homens viram aquela mulher se levantando, Roberto, os 10.000 homens se juntaram a Débora e a Baraque para ir para a peleja contra o adversário, contra Sisera, capitão da nação de Jabe. Queridos, escute que a guerra se estendeu. Só que o inimigo, o capitão dos adversários, fugiram da peleja, porque Deus não fica vigiando a casa. Se alguém vir e perguntar se tem alguém aqui, tu disse que não tem ninguém. Só que ela foi sábia. Ela deu leite. Leite tem outra coisa que o leite faz. Talvez muitas pessoas não sabem. Só que o leite que ela dá para Sisera fez que ele caísse no sono, queridos. A água despertaria ele estaria vigilante. O leite
além de confortar, deu sono ao adversário. Quando ele dormiu, o que é que ela vai fazer? Pega o seu martelo, pega uma estaca, para algumas traduções prego, só que era de madeira, e quando ele está dormindo, ela vai de mansinho, pega o martelo e a estaca, e na fonte quer dizer no crânio, vai lá e mata o adversário. Aí volta cá para o capítulo 4, versículo 9: eu irei contigo, Baraque, porém a honra não será tua, será de uma mulher. A honra aqui está sendo para Jael, queridos. A honra aqui está sendo para essa mulher. Deus mais uma vez honrou a mulher pela atitude que ela teve, pelo despertamento que ela teve. Ela matou o adversário mesmo sabendo que ela poderia ser morta, mesmo sabendo que ela poderia ser afrontada, mas ela não ouviu o homem e não se importou com as consequências. Ela se despertou e fez o que Deus soprou em seus ouvidos. Glória a Tem Deus. momento que você vai ter que tomar atitude. Você vai ter que se posicionar, mulher. Você vai ter que tomar atitude que talvez você não queira tomar, mas vai ser Deus na sua vida lhe impulsionando para você tomar atitudes que vai glorificar o nome dele. Glória a Deus. Existem 5 verdades aqui na vida dessa mulher. Uma dessas verdades é que ela se posicionou. Ela quebrou regras. Aí alguém diz: não vale, que negócio é esse? Se o crente tem que seguir regras, como é que essa mulher vai quebrar regras? Existem momentos que vamos ter que quebrar algumas regras, mas essas regras que vamos quebrar não é para ofender a Deus, tampouco o companheiro, tampouco a sociedade. Essas regras que vamos quebrar é para glorificar o nome de Deus, querido, queridas. Jesus quebrou regras, sim ou não? No sábado era permitido fazer alguma coisa? Mas Jesus fez, curou no sábado, contrariando os fariseus. Jesus, ele é um exemplo, queridos. E essa mulher, ela entendeu o momento. Em segundo lugar, existe momentos que você não deve lutar com qualquer arma. Uma mulher não tinha uma espada para lutar. Uma mulher nessa época não tinha armas para pelejar. Até porque quem sai para pelejar é o homem, não é a mulher. Só que essa mulher vai usar as armas que ela tinha. Percebe que ela morava em uma tenda e ela tinha experiência em construir tendas. E o que é que ela usava para construir tendas? A estaca e o martelo. Efésios capítulo 6:10, querido: a sua luta, mulher, não é contra sangue nem contra carne. A sua luta é espiritual. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Tem momentos que você tem que deixar de lutar com as armas carnais e usar as armas de Deus, as armas espirituais que Deus entregou a cada um de vocês, queridos.